Bom, vamos falar então a questão do Brasil, porque o Brasil não tem um prêmio Nobel. Cara, então, né? O Brasil é uma situação complicadíssima quando a gente fala de duas coisas muito importantes, né? Nesse tema aí. Uma coisa é educação e a outra coisa é ciência. São coisas, vamos dizer assim, parecidas, porém completamente diferentes. Por isso que a gente tem o Ministério de Educação e o Ministério de Ciência e Tecnologia. Só que uma coisa não vive sem a outra. Não tem como eu ter ciência se eu não tenho uma base, uma galera que vem de uma base de boa educação. Então, é um problema que tem essas duas áreas aí para ser atacado, né? Então, a primeira coisa é essa. Então, vamos lá. Falando um pouco da educação, né, cara? Eu tenho, assim, severas críticas, entendeu? Principalmente ao sistema educacional. O nosso sistema educacional, ele é voltado hoje para pessoa. Você estuda anos na escola para quê? Para passar no vestibular. É isso que você faz, entendeu? Então, assim, basicamente, você não está estudando para aprender. Você está estudando para passar numa prova que vai acontecer. Como que é nos Estados Unidos, por exemplo? Tem uma prova? Tem uma prova. Só que eles consideram a vida da pessoa durante o currículo educacional. Então eles querem saber, você participou do time de basquete? Você participou do rádio da escola? Você participou do grupo de teatro? Você participou de alguma ação social que a escola fez? Você estava ali? Tudo isso, tanto que é famoso, vocês devem ter visto já em filme, a pessoa escrevendo uma carta para a faculdade. Aquela carta, a pessoa tenta contar um pouco da história dela durante o período que ela estudou. Tem uma prova? Tem. Tem uma nota? Tem. Mas não é o que é levado mais em consideração. O peso maior não está ali. O peso maior está nesse currículo todo que a pessoa fez. O que é muito diferente do Brasil. Do Brasil hoje, o que vale, na verdade, é você chegar no dia do vestibular e tá bem. Se você tá com dor de cabeça, não importa nada do que você fez para trás. Naquele dia você foi mal na prova, você não passou no vestibular, você não entra na faculdade. É isso que acontece. Então, assim, o nosso sistema, ele tá voltado para, no final de... Hoje são 9 mais 3, né? 12 anos, você passar numa prova. Se naquele dia te deu uma dor de barriga, por exemplo, você não vai passar. Você pode ter participado de várias coisas, você pode ter ganho medalha em Olimpíada Brasileira de Química, de Matemática, você pode ser uma pessoa que participou de muita coisa na sua escola, você pode ser uma pessoa que foi líder ali, por exemplo, em teatro na escola, é uma coisa muito boa, depois na frente você vai precisar, entendeu? Que a gente chama de soft skills, né? Tem os hard skills, soft skills. Então, a escola, ela tinha que preparar os soft skills, coisa que ela não prepara. Sim. Por que ela não prepara? Sim. Porque a Colégio A, a propaganda dele é: eu aprovei X pessoas no vestibular. Então, o que vale é aquele dia fatídico da sua vida, você está bem em passar na prova. E eu acho que tem uma coisa até pior, que é o seguinte: o cara que ele faz, vamos supor, faz muito bem o trabalho dele numa determinada área, se ele não for bom em outra, ele vai se dar mal na prova. Mas às vezes ele é um cara muito bom, ele é um cara que seria um profissional excelente no teatro, como você falou, na matemática, na geografia, na história, enfim, ele poderia ser muito bom em uma determinada área, mas se ele cagar na física ou o contrário, se ele peca no português, no inglês e na história e vai muito bem na física, na química e na biologia, acabou. Ele não vai passar. Ele vai ficar para trás. Então, ainda eu acho que isso é pior ainda. Porque o cara que ele se prepara durante a vida, ele vai acumulando experiência, vai acumulando conhecimento, ele chega até preparado para a prova. Agora, um cara que ele tem conhecimento e ele se dá bem numa determinada área e não se dá bem em outra, por qualquer razão que seja, ele poderia se dar muito melhor se a gente contasse só aquilo que é bom, né? E fortalecesse isso. Mais ou menos isso também que eu vejo, que tipo, ele vai já aprender um monte de coisa que a gente não vai usar, que a gente vai só guardar depois lá embaixo assim da consciência, né, da memória, para dizer que aprendeu. O Enem veio meio para isso, né? Para levar em consideração tudo. Mas também é uma prova, cara. É num dia ali. Se você tá mal naquele dia e vai mal na prova, acabou, entendeu? Aí, o que adiantou todos os anos que você estudou, tudo que você fez na sua escola? Você pode ter sido o melhor jogador, praticar um esporte na escola. Isso é super importante. Trabalho em equipe, é coisa que você vai usar depois num trabalho, entendeu? Ter participado de uma Olimpíada é muito importante. Você aprende a resolver problemas diferentes que você vai usar depois na sua carreira profissional. Mas não, cara, eles fazem tudo para chegar naquele dia e naquele dia você tem que passar.
Então, isso é a parte da educação. Teria que mexer em muita coisa? Teria. Teve o novo ensino médio, só que aí voltaram para trás, né? O novo ensino médio era uma ideia de você começar a mexer com isso, mas aí voltaram atrás. Hoje o que a gente tem é um ensino médio meio híbrido, né? Que o pessoal chama, entendeu? Mas, de novo, não adianta nada, porque o que vai valer é o dia, que deve ser daqui a pouco, entendeu? X de novembro, X de dezembro, que é o dia da prova. Tá mal, você não faz a prova bem, você não passa, acabou sua vida. E qual que é o problema disso aí? Às vezes a pessoa ela é muito boa, ela não passa na prova, ela fica frustrada pro resto da vida. Muito. Ou ela fica tentando, igual o pessoal fica tentando 4 anos passar em medicina, 5 anos tentando passar não sei no que, entendeu? Então, eu não concordo com isso. Teria que mexer? Teria que mexer. É problemático? É problemático, porque a gente sabe que tem muito lobby de instituições de ensino no Brasil todo e tem toda uma confusão. Eu acho que deveria, mas eu acho que é impossível a gente mexer nisso, nessa parte aí educacional. Muito bem, aí o cara passou, entra para a faculdade, que tem a parte de educação também, só que aí já começa a entrar na parte científica da coisa. E aí a gente tem outros grandes problemas. Por exemplo, se você é da área de exatas hoje, a área de exatas, a matemática e a física que você aprende na escola, ela não serve para quando você entra na faculdade. Tanto que a gente mais observa hoje é o seguinte: a pessoa termina o ensino médio, tipo, o cara é o gênio da escola. Na hora que ele entra numa faculdade de física, de matemática ou de engenharia, ele toma 0 na primeira prova. Caramba. Entendeu? É 0 que ele vai tomar. Por quê? A escola, de novo, a escola te preparou para quê? Ela não te preparou para a vida. Ela te preparou para você passar naquele dia. Só que esquece que depois a vida continua. Entendeu? Então, a gente vê isso muito. A evasão que tem... Isso aí eu tô falando na área de exatas, que é a área que eu conheço. Eu já conversei com outras pessoas de áreas de biomédicas e tal, que falam que isso é um pouco menor. Mas dentro da área de exatas, que é a área que eu conheço, o abismo que tem entre o final do ensino médio e o início da faculdade é um negócio gigantesco. Isso vai frustrar... Eu tenho vários casos de pessoas que eram excelentes e que desistiram na primeira semana... Ou na primeira semana não, aqui na USP é na Páscoa. Sexta-feira, a pessoa faz a primeira prova, vai embora e não volta. Entendeu? Por quê? Ela se frustra com aquilo ali. Mas isso daí não tem a ver com o que o 38 falou? Tipo assim, às vezes a universidade não é pra todo mundo. Não tô dizendo que você tem que rebaixar a pessoa pra dizer que a pessoa não tem capacidade pra universidade, etc. Mas que a pessoa pode aprender tantas coisas fora da universidade. Querendo ou não, hoje em dia a universidade condensa ali o número de cursos que a pessoa pode escolher e aonde ela pode ir pra ter alguma profissão, né? Não. Tem um pouco, sim, mas o problema para mim é outro, cara. O problema não é... O problema é que dentro da universidade... Porque aí você vai ter o problema da parte da ciência dessa história toda. Vamos lá, o que acontece dentro da universidade hoje? O professor, ele não é professor. Ele é um cientista. Então, quem está dando aula de cálculo 1 hoje, num curso de engenharia, ele não é um professor de cálculo 1. Ele é um cara que ele é um cientista, ele pode ser um pesquisador da matemática e colocam ele para dar aquela aula ali. Esse cara não vai dar uma boa aula, cara. Ele não vai dar uma boa aula. Aliás, ele nem quer dar aquela aula. Porque ele quer... Por quê? Para quem não entende o que acontece dentro da universidade hoje. Para você manter o seu emprego, vamos dizer assim, dentro da universidade, você tem que publicar artigos científicos. É isso que conta dentro da universidade. É publicar artigos científicos. Isso aí existe métrica, tem departamento que tem um quadro igual de empresa, entendeu? Quantos artigos o Júnior publicou? Ih, Júnior, esse mês... Aí chega na reunião de departamento, e Júnior, esse mês, hein, cara? Publicou só 2 artigos, hein? Caiu aqui sua meta. É meta, cara. É meta de artigo científico. Por quê? Porque se você tiver muito artigo científico, o MEC vai avaliar o seu curso bom, o seu curso tendo uma nota boa, ele vai ter mais bolsa. Tendo mais bolsa, ele tem mais dinheiro. Então, isso vira um ciclo, entendeu? Então, aí eu chego, Júnior, larga aí o artigo que você está fazendo, que é o que vai dar dinheiro, e vai lá dar aula de cálculo 1 para mim. Você não vai, cara. Você não vai querer dar aula. Ou você vai querer chegar lá e falar, galera, tá todo mundo... Eu já vi isso acontecer. Tá todo mundo repetido, cara. Vou repetir a sala inteira. Entendeu? É isso que acontece. Dentro da universidade hoje acontece isso. Por quê? O sistema que tá rodando dentro da universidade também está errado, cara. Entendeu?
ele avalia o cara, ele não entra como professor, ele entra como pesquisador, só que ele tem que dar aula. Ou ele entra como professor e tem que ser pesquisador. Ele entra como professor, mas o que vai manter o emprego dele não é o número de aulas que ele deu, não é a qualidade de aula que ele deu, é o número de artigos que ele publicou. Só que publicar artigo não é função de um cara para dar aula. Isso é um cara que pesquisa. Estou pesquisando aqui a forma dessa lata. Ela é um cilindro, tal. Vou fazer medidas. Eu estou pesquisando. Agora vai lá dar aula de integral tripla. Isso é uma aula. Eu tenho que ensinar como calcula as coisas. Então, essa é o grande problema hoje dentro da universidade. O problema todo é esse aí. Então, a pessoa ela tem que publicar, porque quanto mais ela publicar, aquilo lá vai ser bom para o departamento vai ganhar uma nota boa, o curso vai ganhar uma nota boa, vai ter mais bolsa é mais dinheiro, e esse negócio vai se retroalimentando, e aí o que vai acontecendo com os alunos? Larga os alunos para lá, cara. Larga os alunos. Tanto que o cara que se dedica a aluno dentro das universidades hoje, porque a gente tem bons professores. E isso que é interessante. A gente tem um cara que ele é muito bom professor, mas ele não é um bom cientista. E a gente tem um cara que é um muito bom cientista, mas ele não tem didática para ensinar. São coisas diferentes. São coisas diferentes, entendeu? Você ser pesquisador é uma coisa, você ser professor é outra. Então, o que teria que fazer? Teria que ter as duas áreas dentro da universidade. Então, você entraria e falar, não, eu quero ser professor. Então, beleza, eu sei que você não vai publicar tanto assim, e você vai se dedicar a ensinar. E você quer ser o quê? Pesquisador. Então, você vai se dedicar a publicar. Então, tinha que ter isso, mas não tem. E aí, o cara fica sobrecarregado, o cara está preocupado no artigo que ele está publicando, ou ele está preocupado no projeto de pesquisa que ele está escrevendo, porque sem projeto de pesquisa ele não tem dinheiro. Sem dinheiro, o departamento perde nota. Sem nota, não tem... Entendeu? Que vira um ciclo esse negócio. Fica um ciclo vicioso nisso. Entendeu? Então, assim, o que eu discordo do 38ão, talvez o 38ão não tenha esse conhecimento interno de como funciona a universidade. Por isso que ele falou aquele lance lá, porque não é para todo mundo. Eu acho que ela é para todo mundo, cara. Mas o problema dos alunos é que eles, às vezes, estão tendo aulas que o cara se frustra, cara. O cara chega lá na primeira prova de cálculo 1. O cara que estava acostumado a tirar 8, 9 no ensino médio, que não quer dizer nada para aquilo agora, e tirar 1 na prova, você acha que ele vai voltar para fazer? Não vai, cara. Pesado isso. Ele não vai, cara. Ele vai embora. Ele não volta, cara. Pega aí. É só pegar os cursos de engenharia. Pega os cursos. O meu curso, por exemplo, cara, eu formei com mais 3 pessoas. Entraram 20, formaram 3. É isso, cara. É evasão. A evasão é gigantesca por conta disso. Aonde que está o problema? Tá nisso aí. Vai mudar? De novo, eu acho que não vai. Porque o sistema que existe aqui já está tão enraizado que é esse sistema que vai manter, entendeu? O que vai manter a universidade é o cara publicando. E às vezes tem uma coisa também. Em parte, falando da parte de publicação agora. O que vale é a quantidade. E não é a qualidade. Então tem muitos casos, cara, que o cara escreve o mesmo artigo 10 vezes, mudando só umas coisinhas, entendeu? Ele dá um Ctrl+C, Ctrl+V no artigo inteiro, muda uma coisa e joga isso para uma revista, joga isso para outra, joga isso para outra, joga isso para outra e vai jogando. Porque o que importa no final do dia é lá, você publicou quantos artigos? 45 no mês. Caramba, cara, excelente. Tá na meta, entendeu? Agora, qual é a qualidade disso? Por isso, de novo, não vou falar que os Estados Unidos é o melhor de todos, não, mas eles têm um modelo diferente. O que vale é muito... Não, é que o nosso é muito ruim mesmo. Né? É que o nosso é muito ruim. Se você comparar com qualquer outro, é melhor. Nós vamos pegar dos Estados Unidos, que é um que eu conheço um pouco melhor. Nos Estados Unidos, o que conta muito não é a quantidade, mas é a citação. E aí você dá uma relevância para o artigo. Sim. Citação é quantas vezes o seu trabalho foi citado em outros trabalhos. Se ele foi citado muito, quer dizer que ele é um trabalho excelente. Sim, eu descobri isso porque eu vi que o Jordan Peterson já tinha sido citado... Antes dele ser famoso... escrever livro de autoajuda e etc, 12 regras para a vida, não sei o que lá. Sim. Ele já tinha sido citado 1000 vezes em Harvard. É isso. Então, citação, o americano, ele conta como citação. Isso é a coisa... Se você entrar em qualquer... Se você entrar na Nature agora, na Science, e pegar um artigo, você vai ter lá citation, que é quantas vezes aquele artigo foi citado. Por exemplo, o Einstein, cara. Quantos artigos o Einstein escreveu? 4. Ele escreveu 4 artigos... 4 artigos que mudaram 4 áreas da física para sempre, entendeu? Então essa é a discussão que tem. Você precisa publicar 400 artigos, cara? Não precisa.
Se você publicar um que seja o artigo mais relevante dentro daquela área, isso que é importante. É o seu artigo que todo mundo que estuda aquilo vai citar. Pô, tô citando aqui o cara, ele... Pô, isso aqui é isso mesmo, foi um cara que mudou aquilo ali, então eu vou citar ele muito. Só que aqui não é. Aqui a gente conta por quantidade. O pessoal tá querendo mudar isso? Tá querendo mudar isso. Só que é um negócio que tá muito enraizado já. Então, engessou o negócio. Engessou. E aí a gente tem problema geracional também. Tem uma geração, por exemplo, eu estudei, meu professor me ferrava. Meu professor queria que todo mundo se reprovasse. Se eu virar professor, o que eu vou querer fazer? Todo mundo vai se ferrar também. Aí vai. Aí vira o ciclo. Entendeu? Vira o ciclo. Então, qual que é a minha esperança? É que venha uma geração que substitua que está aí e que essa geração nova pense diferente. Entendeu? E vamos tentar, vamos mexer aqui. Não, você é bom de dar aula. Então, vamos fazer o seguinte, cara, você preocupa em dar aula, eu sou bom em pesquisar. Eu procuro pesquisar. Eu faço o artigo, eu coloco o seu nome, para você não ser penalizado. Entendeu? E aí você vai ter publicação, eu vou ter publicação, tudo vai seguir, mas tem uma pessoa boa dando aula, que não é o meu caso. Tipo uma equipe. Fazer um negócio em equipe. Pode acontecer? Acredito que não. Porque cientista é a raça humana que tem o maior ego de todos. De todos. Artista, músico, ator, não se compara ao ego do cientista. Nenhum global tem um ego tão grande. Não se compara ao ego do cientista, cara. O ego do cientista é um negócio absurdo. Tanto que eles querem viver a gente chama, né? Dá esse nome quer viver na torre de marfim deles. Eles não querem descer de lá. Eles não querem falar com a população. Não, cara. Pô, o cara não sabe o que é uma supernova? Não sou eu que vou explicar. Problema dele. Entendeu? Isso está totalmente errado, cara. Isso é totalmente errado. Ele quer viver no mundo dele ali. Entendeu? O cientista quer viver ali, preso no mundo dele. Ele não quer sair e tal. Aí o que você abre brecha para quê? Para as teorias de conspiração. Entendeu? Também. Aí entra. Também. Pô, aonde que a Terra plana cresceu? Cresceu nisso aí. No vácuo No vácuo, cara. Dos cientistas que não queriam conversar com a população. Exatamente. Então a gente vê. Por que você vê assim de vez em quando um cara, não, eu vi sim que se eu fizer uma sopa de pedra aqui, eu vou curar tal doença. Isso é uma teoria de conspiração que surge por quê? Porque a galera da medicina não quer descer para falar com o povo, entendeu? Então, isso... E por que vai continuar assim? Por causa do ego do cientista. O cientista tem um ego terrível, cara. Terrível, é terrível. Tem professores, pesquisadores em departamento que eles trabalham 20 anos, um de porta para o outro, uma porta para frente do outro, e eles nunca se cumprimentaram na vida. Nunca falaram oi um para o outro. O cara ganha um projeto, só estou falando de coisas que eu sei, tá? O cara consegue um projeto de milhões de reais, que é um projeto que vai beneficiar a universidade, que vai beneficiar o departamento, ele tranca a sala e ninguém entra naquela sala. É assim que acontece, cara. Esse é o nível do ego do cientista, entendeu? Por isso, fiquem tranquilos, cara. O dia que encontrar vida fora da Terra, não vai ter segredo. Porque eu já falei isso aqui, né? Se eu descobrir vida fora da Terra, quer dizer que ela existe. Você é cientista, você pode descobrir também. Eu vou dar a chance de você anunciar primeiro? Jamais. Eu vou anunciar, você é o primeiro a anunciar. Então, são vários problemas que precisam ser resolvidos. Será que vai vir uma geração aí nova e que vai dar uma baixada nesse ego, vai querer trabalhar em equipe? Por isso que é importante aqueles soft skills lá da educação, que o cara não tem, entendeu? Porque se ele trabalhasse em equipe, se ele participasse de jogos, se ele participasse de Olimpíadas, se ele fizesse uma viagem com a turma dele e na viagem fossem propostas atividades que precisava desenvolver isso, talvez lá na frente ele recuperaria aquilo. Mas como não acontece isso, então fica, entendeu? Por isso que é um problema que tem esses dois lados para serem pesados, tanto da educação como da ciência em si. E aí o que acontece? Para quem não sabe, entrem aí agora e peguem a lista dos países de maior PIB no mundo. São os países mais desenvolvidos cientificamente no mundo. Estados Unidos, China, Índia, Rússia. São esses, cara. Isso é uma coisa importante. São esses. No meu livro eu cito o caso da China, porque a China tem um negócio muito interessante, que é polêmico pra caramba.
a comunidade científica na China assumiu um papel muito importante na sociedade. Eles são altamente respeitáveis. Eles são heróis, cara. Não é que eles são respeitados, eles são parados na rua pela criançada. Exatamente. É um negócio bizarro, assim, tipo, que a comunidade científica lá é um braço, tipo, é uma extensão do próprio partido. Porque, assim, pra quem não sabe, tipo assim, o Partido Comunista é como se fosse uma monarquia. Tem o Xi Jinping aqui e tal, e aí você tem descendo, assim, o pessoal que faz parte do partido e tem cargo, e o secretário dali, daqui. É meio que uma hierarquia ali dentro. E esse partido, as próprias pessoas se voluntariam a entrar para trabalhar e crescer dentro dessa hierarquia, ocupar alguns cargos, etc. E aqueles que são cientistas, eles têm, então, tipo, uma moral na sociedade maior ainda do que muita gente do próprio partido. Muito. Eles são realmente, assim, é um negócio tipo, totalmente diferente do que a gente está acostumado. Mas por quê? Porque esses países, eles viram a importância de investir na ciência. Entendeu? E aí é um outro problema que entra aqui. Por exemplo, todo mundo aí, não importa da cidade que você esteja, você está vivendo essa última semana de eleição. Fale para mim agora, escreva aqui no chat, da cidade que você é e o candidato que falou alguma coisa sobre ciência na sua cidade. O que ele vai fazer? Aqui em São Paulo, os caras só querem jogar cadeira no outro, se debater, se arrebentar. Você não vê um cara falando, cara. Nenhum. E eu duvido que alguma cidade aí do Brasil, pode falar aí, cara, pode ser de qualquer cidade, se tem alguém que fala o seguinte, ó, eu descobri como que a gente vai arrumar o trânsito da cidade. A gente vai fazer uma coisa científica para arrumar, entendeu? Eu vou desenvolver um método aqui, eu vou fazer um estudo aqui. Ah, será que é o farol ou o semáforo aí na sua terra que eu tenho que sincronizar ele diferente, isso vai diminuir o trânsito? Será que se eu mexer na velocidade das vias, tem que fazer um estudo para isso? A galera não quer saber disso. Não quer. Quer saber de xingar o outro, cara. Entendeu? É uma baixaria total, né? Como que eu mudo a educação? Como que eu mudo a saúde, cara? Ciência. Com a ciência você consegue mudar tudo. Quem que viu isso? Estados Unidos, Rússia, China, Índia, Japão, entendeu? Reino Unido, Alemanha. Pega aí, cara. É só pegar ali. Isso aí não tem discussão, cara. É só pegar a lista dos maiores PIBs e ver o investimento que eles têm em ciência. É diretamente proporcional, porque esses países viram isso. A China é um país que viu isso. A China estava lá, não tinha como respirar o ar. O que mudou tudo lá? Ciência, entendeu? Vamos eletrificar ônibus, tal. Vamos mexer nisso aqui. Vamos fazer os tetos, os terraços verdes, entendeu? Mexeram? Funcionou? Funcionou. O pessoal chega lá hoje, tem um céu, já vê o sol e tudo mais. Aqui o pessoal vem, aí, viu o cometa? Cara, aqui eu não vejo nem o sol, cara. Cometa, cara, nem o sol eu tô vendo direito. É muito bom. Então, isso, só que aí que tá, cara. Como que a gente consegue mudar isso? Aí tem que mudar a população, entendeu? Porque eu até entendo, você aí que tá nessa última semana, você quer que o seu candidato dê um resultado para o quê? Pro buraco que tá na sua rua, pro esgoto que tá ali, só que talvez a resposta esteja na ciência. Só que o candidato, ele é tão desligado disso que ele não sabe nem defender isso. Então, de novo, acontece um descolamento, cara. Porque a ciência ela tem a parte pura, que a gente fala, e a parte aplicada. A população quer a parte aplicada. E tá certíssimo. Tá certíssimo disso. Entendeu? Por exemplo, vamos pegar o exemplo mais básico de todos. GPS. Todo mundo usa GPS hoje. Todo mundo. Não tem como. Entra num táxi na sua cidade, entra num Uber na sua cidade, qual que é a primeira coisa que o cara põe? É o GPS. Como que você pede a corrida? É usando o quê? GPS. O que é o GPS? GPS é um satélite que está na órbita da Terra, não é um só, são vários, fazendo aquele sinal chegar ali. Atrás disso tem uma ciência pura, básica. Só que o que a gente está usando é a parte aplicada dessa ciência. Então, o GPS, beleza, ele mostrou para mim que a ciência tem uma parte aplicada muito boa. Se a gente conseguir mostrar essa parte aplicada para a população, aí o cara vai conseguir os votos que ele precisa, entendeu? Porque eu entendo o lado do político, ele quer o voto. Eu entendo o lado da população, que ela quer resolver os problemas direto, que é a inundação, que é o esgoto e tudo mais. Só que o cara tem que colar essas coisas. É que o problema da democracia é que ela favorece os mentirosos. Tem isso também. Esse é o problema. Porque como você precisa do voto, quem que tem mais chance de conseguir o voto? Aquele que fala a verdade, tipo, a gente vai precisar de um estudo, vai precisar ter satélite envolvido, pesquisador, especialista nessa área, pra gente resolver o trânsito.
Ou o cara que fala, eu sei como que resolve o trânsito. É só fazer isso, isso e isso, 3 coisinhas e pronto. Coisa mirabolante que na hora que você vê, você fala, cara, isso não vai acontecer, cara. Isso não vai acontecer. Entendeu? Não vai jeito, acontecer. Isso não vai. Então, é isso. Só que e tem outra coisa também. Muitas vezes, essas soluções que são baseadas na ciência, elas não são uma coisa imediata. Elas demoram um certo tempo, porque tem um desenvolvimento para ser feito. Sim, e é esse outro problema. E a população é imediatista, todo mundo é imediatista. E os políticos também, afinal de contas, ele precisa reeleger daqui 4 anos. Exatamente. E é isso. Por isso que eu brinco que a melhor coisa do mundo é a China. Porque foi o que eu falei. China não muda. Não, foi o que eu falei. A China tá certíssima, porque a China, ela se planeja para 50 anos. Os caras, eles conseguem entregar as metas que o partido coloca, eles conseguem entregar. Então a população vai ver, tipo, o resultado, vai ver. Daqui um pouco mais de tempo, sim. Mas não entra uma pessoa agora, promete algo, e aí daqui a pouco entra uma outra pessoa que vai... E desfaz tudo que o outro agora a gente vai para outro caminho. A gente vai ter que perder todo esse tempo que a gente investiu aqui, nada disso. Mas aí que é aquele negócio que a gente precisa de um plano de país e não de governo. Então, na minha concepção, determinadas coisas, por exemplo, ciência, tinha que ser um negócio separado disso. Os Estados Unidos fez isso, né? A ciência, ela não pode sofrer pelo lance da... a democracia é legal, a alternância de poder é legal e não sei o quê. Tudo é legal. Só que não é tudo que pode sofrer com isso. Porque senão a gente fica fazendo o quê? Aí que é a sua pergunta, né? Por que o Brasil não vai pra nada? Porque a gente fica andando de lado, cara. A gente fica andando de lado há 500 anos que a gente tá andando de lado. Entendeu? Vem um, propõe uma coisa, daqui 4 anos vem o outro... Só para aquele lá não levar os louros da vitória, eu vou despropor o que ele propôs. Eu não quero nem saber se é melhor ou não. Mas é só para ele não ficar como o cara que ganhou. E aí vai indo. E nessa, o que acontece? A gente não desenvolve nada, cara. Fica tudo de lado, entendeu? É esse que é o problema. Então, isso teria que ser uma coisa que tinha que ser separada. E nessa parte aqui, a gente não mexe. Esse aqui é o plano. Plano de desenvolvimento, sei lá, plano de desenvolvimento e exploração de petróleo. Foi decidido aqui. Nós vamos seguir isso aqui por 20 anos. Não importa quem entre aqui. Isso aqui vai ser seguido. Plano de desenvolvimento espacial. Plano de desenvolvimento do esporte. E aí vai. E aí você tira do efeito daqui. E aí é uma saída. Porque realmente o problema dos países atualmente é esse. Você tem alternância de poder e quando entra uma outra pessoa, vai com uma outra visão, ou outra prioridade, e aí tudo aquilo que estava sendo feito acaba ficando pelo meio do caminho. Basta você ver o tanto de obra inacabada, né? O tanto de coisa que foi feita nas coxas, né? Exato. Muitas universidades, a gente pode falar que também foram assim, colocadas ali. O cara fez uma universidade lá, colocou a placa, mas só que tem 4 cursos. Exato. Em Guarulhos mesmo foi isso durante muito tempo, porque só tinha história, direito, filosofia e letras. Mas o que valeu foi o quê? Coloquei uma universidade nova em Guarulhos. Então, tipo assim, então as coisas também não são feitas visando a qualidade, como você falou. Isso aí. Que você tem uma visão imediatista, porque o imediatismo vai te garantir a eleição, que vai te trazer, né, votos daqui 4 anos e tal. Então, esse tipo de constatação, quem fez foi o Hans Hermann Hoppe, que inclusive foi citado pelo Renato Moicano lá na luta do UFC. Pra quem já viu esse vídeo dele lá no UFC, que ele ganhou a luta e fez o discurso lá xingando Macron, falando da Revolução Francesa, ele cita esse livro do Hans Hermann Hoppe, Democracia, o Deus que Falhou. E ele mostra na democracia esses problemas, essas tensões internas e etc. Claro. Que são coisas que existem e a gente não pode ignorar. Que quem não tá ignorando é a China. E a China, como eu falei, é politicamente incorreta. Tem concentração de poder? Tem. As coisas são feitas à base da mão de ferro, porque é o partido que manda, assim. Só que o padrão de vida de um chinês é brutal, assim. É uma coisa que o cara vê o padrão dele dobrar 2, 3 vezes em 40 anos. Tipo, então, uma pessoa que tá na sua idade ou um pouquinho mais velho que eu, ele viu a realidade que ele nasceu e onde ele tá agora. Tipo, é um negócio totalmente diferente. Exatamente. Coisa que a gente não vê aqui no Brasil. Não. E a comunidade científica é uma prova disso. Os esportes é uma prova disso também. O quanto a China evoluiu. Claro. Né, nos últimos anos. E uma das metas da China, que tá precisando resolver esse problema populacional, vai na contramão do Ocidente. Porque a China não é igualitarista também. A China acredita numa percepção de que homens e mulheres interpretam a realidade, lidam com dados e com suas habilidades de forma diferente. A comunidade científica na China, 80% é homem. E eles não vão mudar. Ele já falou assim, deixou bem claro lá o partido que
A gente entende que essa comunidade científica é dessa forma e a gente vai priorizar o nosso método porque o nosso método garante uma eficácia. Mas, ao mesmo tempo, olha só que interessante. A China também é o país onde mais se cria bilionários no mundo. E as empresas unicórnio, que são aquelas empresas startup que você falou, que vale bilhões, né? São as empresas que enfim, garantem esse ganho tecnológico, etc. As maiores estão na China. O número de bilionários que dobra em 5 anos, a maioria está atreladas a essas startups. E onde estão as mulheres? Nas startups. Olha que maravilha. É isso mesmo. Então, assim, eles garantem, tipo assim, a gente vai provar pra vocês que o sistema é diferente do Ocidente. Claro. Acabou. Não tem esse negócio de cota, não tem esse negócio de igualdade forçada de números, etc. De promover ações afirmativas, né? Como o Thomas Sowell fala. Cara, isso é totalmente diferente do Ocidente. Claro. Totalmente. E a Índia também, cara. A Índia tem sérios problemas. Assim, eu nem gosto de comparar muito o Brasil com a China, porque a China tá num outro patamar. Um outro patamar muito... Mas a Índia, por exemplo... Entendeu? O Brasil pode ser comparado com a Índia em várias coisas. Dá pra ser comparado. Entendeu? E a Índia, cara, olha o que a Índia fez. A Índia tem problema seríssimo, aquele regime de casta lá, que é um negócio horrível. Entendeu? Sim. Tá lá até hoje. A Índia hoje tem um problema populacional terrível. Ela tem mais população que a China. Entendeu? A Índia tem uma pobreza absurda. Entendeu? Mas olha o que eles estão fazendo nas outras áreas, cara. Olha os presidentes de grandes empresas. Boa parte são indianos. O que os programadores são todos indianos, cara. Tem cara que trabalha na Índia. Eu trabalhei em empresa de petróleo muito tempo. Dentro da minha empresa, os caras mais foda eram indianos, cara. Eles eram indianos, entendeu? Mas o que aconteceu, cara? Do nada você olha Google, YouTube, você olha pra Apple agora. Todos indiano, cara. Indianos. Tudo. O que aconteceu? Eles foram lá e mudaram o sistema primeiro educacional e depois focaram na ciência. A Índia, ela teve, vou dizer, uma sorte que um dos primeiros ministros era físico. Ele era físico. E ele impôs ali de mudar. E aí a população apoiou muito essa mudança, porque a população viu o resultado. Em duas coisas principalmente. Um negócio na água e na comida. A Índia ainda tem muita gente passando fome, mas ela teve muito mais. Como que eles resolveram? Com satélite. O satélite fez um mapeamento e mostrou aonde que poderia plantar culturas juntas, onde que era melhor para plantar tal cultura. Com isso, eles foram lá e fizeram e recuperaram boa parte de quem passava fome. E outra coisa, o problema que eles tinham com água potável. Eles tinham um problema seríssimo com água potável. A população ia morrer de sede, literalmente. E com satélites, eles descobriram onde que estavam os pontos de água potável, foram lá, exploraram e salvou a população. Então, a população viu uma aplicação científica dando resultado. E isso você pega em todas as áreas. E aí, o que isso faz? Isso incentiva o cara que está saindo do ensino médio deles lá, entrando na faculdade e seguir uma carreira científica ou tecnológica. Entendeu? Por isso os programadores, por isso os programadores, CEOs, exatamente. E tem um detalhe, né? Aqui no Brasil, qual que é o incentivo que a criança vai ter para seguir uma carreira científica tecnológica? Não tem, cara. Na China tem, porque você vê o cientista sendo ovacionado, entendeu? O Nicoleles, cara. O Nicoleles, ele conta, cara. Ele fez o lance aqui do cara chutar a bola. A China lembra todo ano desse negócio. A gente aqui mal e mal lembra, entendeu? Lá o cientista, ele é parado na rua, pedem autógrafo. Isso aí incentiva a criança. Falou, caramba, eu quero ser igual aquele cara, entendeu? Um dia. Eu quero ser igual ele tá fazendo. Então incentiva a entrar. E aí você mudou, porque aí você muda a cultura do país, entendeu? Que no nosso caso aqui, por isso que eu acho que não tem muita solução, não. Mas eu ia falar também que tem um detalhe. A Índia foi colonizada pela Inglaterra, que ainda não fala inglês. Sim. E isso daí abriu muitas portas para a população, né? Abriu muitas portas. Não é à toa que a gente tá vendo nos filmes, nas séries, o tanto de indiano que tem nas universidades americanas da Inglaterra. Não, os indianos são sensacional, cara, o que os caras estão fazendo. Sensacional. Jogador de xadrez hoje, os caras indianos, programadores das grandes empresas, CEOs, né, também, né, das grandes empresas. Sim, as maiores empresas do mundo são comandadas hoje pelos indianos. Então, a minha empresa que eu trabalhei, que era americana, enquanto eu estava lá, assumiu um presidente que era indiano também, entendeu? Então, são os caras bons, cara, os caras que aprenderam. Então, é isso. Exemplo, o Brasil tem para seguir, entendeu? Tanto de um país que é muito descolado, que é o caso da China,
como num país que tem basicamente os mesmos problemas que a gente tem. É um país grande, é um país cheio de pobreza, cheio de diferença social, que é a Índia. Então, daria para copiar alguns modelos, fazer uma mescla desses modelos, pelo menos, e seguir daria, cara. Mas o pessoal também não tem interesse, não, entendeu? E aí fica... cara, para mim, a coisa mais clara são as eleições. Você não vê ninguém falar nisso. Ninguém falar nisso. Ninguém. Nenhum, de nenhuma cidade, de nenhum lugar, fala nada disso, entendeu? Como resolver tal coisa? Não, eu tenho aqui uma solução que é baseada na ciência. Nós vamos fazer isso, e com isso daqui 2 anos e meio, porque o bom da ciência é o seguinte, você consegue medir as coisas. Por isso que a China, ela fala que daqui tanto tempo nós vamos fazer tal coisa, porque você consegue medir isso. Então o cara fala, ó, daqui 2 anos e meio, não vai ser agora. Mas daqui 2 anos e meio, seguindo esse plano aqui que a gente tem, eu vou conseguir reduzir a enchente em São Paulo. Porque eu sei como que funciona o regime de chuva já. Eu tenho todo um histórico aí de 200 anos, entendeu? Eu sei aonde que chove mais, aonde que chove menos. Eu sei qual que é a situação daquele local e eu vou resolver. Então lá, o pessoal que mora lá na Zona Norte, que todo ano inunda lá aquelas ruas, fica tranquilo. Daqui 2 anos, eu garanto pra você que não vai mais inundar, porque nós vamos fazer desse jeito, entendeu? Só que você tem que confiar nisso e tem que ter um pouco de paciência. Não é para amanhã, entendeu? Mas aí vai. Mas É isso. Rapaziada, ó, o papo tá bom, hein?